Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série Smart Basic com a aula número 1 sobre porcentagem. Lembra que nessa série do nosso canal nós tratamos de temas da matemática, destacando conceitos, ideias e propriedades que são essenciais para o seu entendimento, para que você possa aplicar essas ideias, esses conceitos e propriedades na resolução de situações, problemas de concursos do Enem e vestibulares. Bem, quando a gente fala em porcentagem, o conceito de porcentagem ele está ligado ao cálculo de uma taxa em relação ao número 100. Como assim? Quando eu estou calculando uma porcentagem, eu estou pegando partes de um número a cada 100 que compõe ele. A porcentagem ela é representada por esse símbolo que está aqui, ó, essa barrinha na vertical, com essa bolinha aqui no canto superior esquerdo e outra aqui no canto inferior direito. A porcentagem ela pode ser representada de três maneiras. Através do símbolo de porcentagem, usando uma fração cujo denominador é 100, porque toda a porcentagem pode ser transformada em uma fração de denominador 100, que a gente chama de razão centesimal, ou por meio de um número decimal. Observa aqui alguns exemplos. Quando eu tenho aqui 3%, ele está expresso usando o símbolo de porcentagem. Só que como ele pode ser uma fração de denominador 100, ou seja, uma razão centesimal, 3% também pode ser representado assim, ó, 3 sobre 100. Da mesma forma que 2% seria 2 sobre 100, 5% seria 5 sobre 100 e assim por diante. Quando eu divido esse 3 por 100, eu encontro a representação decimal dessa porcentagem que está aqui, 3%. Então, se eu dividir 3 por 100, eu vou ter 0,03. E aí eu tenho aqui um número decimal que representa esse percentual. Na letra B eu tenho 30%. 30% é o mesmo que 30 sobre 100. Se eu dividir 30 por 100, eu vou encontrar 0,30. Como esse zero que está aqui após o 3, ele não tem valor significativo, tanto faz a gente escrever 0,30 para representar 30%, como 0,3. É exatamente a mesma coisa. Agora, cuidado para não confundir. Quando eu estiver falando de 3%, é 0,03. Se for 30%, é 0,3. Ok? 15% é 15 sobre 100. Se eu dividir 15 por 100, eu vou encontrar a forma decimal dessa porcentagem, que é 0,15. Para a gente calcular a porcentagem, a gente trabalha especificamente com essas duas representações aqui, com a de razão centesimal e a de número decimal. Ou a gente usa a razão centesimal para calcular a porcentagem, ou usa a forma de número decimal. Observa aqui os exemplos. Eu tenho 15% de 300. 15%, se eu colocar na forma de razão centesimal, é 15 sobre 100. Esse de que aparece aqui, em matemática, ele equivale a multiplicar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse percentual em uma razão centesimal, 15 sobre 100, e multiplicar pelo número de quem eu quero essa porcentagem, que é 300. Aqui a gente pode simplificar. Observa que o 100 aqui tem dois zeros, que eu posso cancelar com dois zeros do 300. E aí o que é que vai restar? 15 vezes 3 dividido por 1. Ou eu posso fazer 15 dividido por 1 dá 15, que multiplica 3. Então eu tenho 15 vezes 3. E 15 vezes 3 vale 45. Isso quer dizer o seguinte, que 15% de 300 é 45. Ok? Na letra B, a gente tem aqui 7% de 450. Agora vamos usar aqui a representação decimal dessa porcentagem. Se 3% é 0,03, então 7% é 0,07. Como o dia equivale a multiplicar 8 vezes 450. Então o que eu tenho aqui é isso, 0,07 vezes 450. Que multiplicando dá 31,50 ou 31,50. Então 7% de 450 é 31,50. Aqui a gente usou a representação decimal para calcular a porcentagem, ok? 3,5% é a mesma coisa que 3,5 sobre 100. Que multiplica 220. Aqui eu posso cortar esse zero com esse, e aí o que é que eu vou ter? 3,5 vezes 22 dividido por 10. Se eu multiplicar 3,5 por 22, vai dar 77. Dividido por 10, eu vou ter 7,7. Aí só deslocar a vírgula aqui uma casa, ó, porque dividir por 10 é andar com essa vírgula uma casa. Então isso quer dizer o seguinte,
que 3,5% de 220 é 7,7, ok? Vamos para a próxima página da aula de hoje. Quando nós falamos em problemas que envolvem porcentagem, existem 4 ideias básicas que elas servem de suporte para resolver a maioria dos problemas. E é importante que nós possamos entender essas ideias que estão associadas à porcentagem para que a gente possa aplicá-las da maneira correta e na hora que é exigido. Então, as ideias são as seguintes. Quando eu vou calcular uma porcentagem, geralmente a gente faz 4 coisas. Ou a gente calcula um desconto, depois a gente pode calcular um acréscimo, a gente pode trabalhar com um desconto sucessivo ou pode trabalhar com acréscimos sucessivos. Quando a gente consegue entender essas 4 ideias que estão por trás da porcentagem, a gente consegue resolver os problemas de porcentagem de uma maneira muito mais simples e objetiva, sem perder tempo fazendo cálculos que às vezes são desnecessários. Observa aqui no exemplo número 1, uma ideia que envolve o cálculo de descontos. Uma loja oferece um objeto que custa R$ 1.250, com um desconto de 15% para o pagamento à vista. Pergunta-se, qual é o preço desse objeto para o pagamento feito à vista? Na letra B, qual o desconto concedido para quem efetua a compra à vista? O que a gente quer na letra A é encontrar o preço que vai ser pago no final, depois que é dado um desconto de 15%. Então, para encontrar esse preço, a gente necessariamente não precisa calcular esse desconto. A gente pode ir direto para o cálculo do preço. E como? Pensando da seguinte forma. Esse R$ 1.250, em termos de porcentagem, ele corresponde a 100%. O que é que acontece? Quando eu dou um desconto, eu tiro desse 100% o percentual que é dado de desconto. Se o desconto for de 15%, então eu vou subtrair de 100, 15%. Então 100 menos 15% vai sobrar 85%. Isso quer dizer o seguinte, que o preço que vai ser pago vai ser 85% do valor que eu tinha lá no início, que foi R$ 1.250. Então, quando eu calcular 85% de R$ 1.250, eu vou chegar direto no valor que esse objeto vai custar depois que é dado um desconto de 15%. Então, aqui eu vou ter 85 de 1.250 é a mesma coisa que 0,85 vezes 1.250. 0,85 é a representação decimal de 85%. Lembra que o dia equivale a multiplicar e aqui 1.250. Multiplicando 0,85 por 1.250, eu vou encontrar o valor que vai ser pago após ser concedido um desconto de 15%, que vai ser R$ 1.062,50. Na letra B, o que ele quer é que a gente calcule o desconto, o valor do desconto. Então, vamos colocar aqui. O desconto foi de 15%. Então, o que é que eu tenho que fazer? Calcular 15% de 1.250. Está aqui, ó. Lembra que 15% na forma de número decimal é 0,15. Então, o que eu tenho aqui é 0,15 vezes 1.250, que multiplicando vai dar 187,50. Ou seja, o desconto foi de R$ 187,50, que corresponde a 15% de 1.250. Para calcular esse preço, a gente ainda podia usar outra estratégia, que era a seguinte. A gente podia pegar o valor, 1.250, colocar aqui e subtrair dele o desconto, que foi R$ 187,50. Quando eu subtraísse, eu ia chegar aos mesmos R$ 1.062,50. Agora eu vou lembrar, fazer isso aqui, a gente está fazendo cálculo que não é tão necessário. Por que a gente vai calcular um percentual que a gente não precisa encontrar, como foi aqui na letra A, para encontrar o que a gente quer? A gente pode ir direto e encontrar o valor final sem necessariamente calcular o desconto, ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No exemplo número 2, nós vamos começar a trabalhar com a ideia de acréscimo. Observa o exemplo. Uma geladeira que custa R$ 3.500 é financiada em 12 vezes com um acréscimo de 23% sobre o preço de venda. Pergunta-se, na letra A, quanto paga por essa geladeira uma pessoa que financia em 12 vezes? E na letra B, qual o valor acrescido para a compra dessa geladeira em 12 vezes? Na letra A, o que eu quero saber é o preço que eu vou pagar no final. Bem, se a ideia agora é de acréscimo, a gente vai pensar da seguinte maneira. Esse R$ 3.500, em termos de porcentagem, equivale a 100%.
Como é um acréscimo, eu sempre somo o que é acrescido a 100%. Como foi acrescido 23%, eu vou somar 100% 23%. E aí eu vou ter 123%. Então, para descobrir quanto eu vou pagar, basta que eu calcule 123% do valor que custava essa geladeira, que é 3.500. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 123% de 3.500 é igual a 123% na forma de número decimal é a mesma coisa que 1,23. Então eu vou ter 1,23 vezes 3.500. É importante salientar que quando eu dou um acréscimo, eu sempre vou ter 1, alguma coisa, porque eu vou ter sempre um número somado a 100%. Outra forma de a gente chegar nesse número decimal aqui é lembrando que para encontrar a representação decimal, eu vou transformar primeiro em razão centesimal, ou seja, 123 sobre 100 e dividir um pelo outro. E dividir por 100 é deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Eu vou fazer o seguinte, ó, a vírgula está aqui no 3, eu vou dar uma casa, duas. Então vai ficar 1,23. Multiplicando 1,23 por 3.500, eu vou chegar no valor dessa geladeira quando é acrescido 23%, que vai ser R$4.000,305, ok? Outra maneira de a gente fazer isso aqui seria primeiro calculando o valor do acréscimo, que é o que se pede aqui na letra B. Qual o valor que foi acrescido na compra dessa geladeira? Bem, primeiro ele disse que o valor que foi acrescido é 23%. Então a gente vai calcular 23% de 3.500. 23% na forma de número decimal é 0,23 vezes 3.500. Multiplicando aqui, a gente vai ter o valor do acréscimo, que foi R$805. E aí, para calcular esse preço final que eu vou pagar, eu também poderia agora pegar o valor da geladeira, que é 3.500, somar o que foi acrescido, que é 805, e chegar aos mesmos R$4.305. Seria outra forma de descobrir esse valor final. No exemplo número 3, a gente vai começar a trabalhar com descontos sucessivos. Diz o seguinte: o preço de um fogão, que custava R$890, teve um desconto de 10% no final de janeiro. No final de fevereiro foi concedido um novo desconto de 5%. E aí pergunta-se, qual o preço desse fogão no final de fevereiro e qual o percentual total de desconto que foi concedido sobre o preço inicial. Para descobrir esse preço final, que é o que a gente quer aqui a princípio, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar 100% e subtrair dele o primeiro desconto que foi dado, que foi 10%. E lembra, eu estou subtraindo porque foi desconto. Se fosse acréscimo, eu somava. Então, 100% é o preço, se eu tirar 10%, eu só vou pagar 90% do preço lá no final de janeiro. Depois ele disse que foi dado um outro desconto, só que agora é de 5%. Então, novamente, eu vou pegar 100%, como foi desconto, eu vou tirar 5%, e aí vai restar 95%. Lembra que 90% na forma de número decimal é 0,9 e 95% é 0,95. Para eu encontrar o valor final, basta eu pegar esse preço aqui do fogão, ó, R$890, e multiplicar por 0,9 e 0,95. E aí eu vou ter 890 vezes 0,9 vezes 0,95, que vai dar R$ 760,95, que é o preço que vai ser pago após ser dado primeiro um desconto de 10% e outro de 5%. Na letra B, ele pergunta qual o percentual total de desconto que foi concedido sobre o preço inicial. A gente tem que ter cuidado aqui pelo seguinte, na maioria das vezes a gente pensa que esse percentual total de desconto é a soma desses dois descontos e vai direto diz que é 15%, e não é, porque esses 10% ele é dado em cima desse valor inicial 890, mas os 5% já não é mais cobrado, não é dado, não é descontado em cima desse valor que eu tinha no início, já vai ser dado em cima de um valor que foi concedido outro desconto. Então, para encontrar esse percentual total de desconto, a gente faz o seguinte, vamos pegar essa expressão que está aqui, ó, que a gente usou, e colocar aqui. 890 vezes 0,9 vezes 0,95. Observe esse 0,9 e esse 0,95. São esses dois valores aqui, ou seja, a representação da porcentagem que eu estou calculando na forma decimal, que vai me dar esse percentual final de desconto. E como é que eu vou fazer para encontrar esse percentual? Basta que eu multiplique esses dois valores aqui, 0,9 e 0,95. Vai dar 0,855. 0,855 em termos de porcentagem é a mesma coisa que 85,5%.
Quando o número está aqui na forma decimal, para ele voltar a ser uma porcentagem, basta que eu pegue essa vírgula e desloque duas casas aqui para a direita, ó, que equivale a multiplicar por 100. Então 0,855 é 85,5%. Isso quer dizer o seguinte, que eu só paguei do preço desse fogão 85,5%. O que falta para chegar em 100 foi o que eu tive de desconto. Então eu venho aqui, ó, e de 100 eu tiro o que foi pago, 85,5%. E aí o meu percentual total de desconto vai ser 14,5% e não 15%, como a gente pode imaginar inicialmente, ok? Então, o percentual final de desconto que eu tenho, quando é dado um desconto primeiro de 10 e outro de 5, é de 14,5%. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No exemplo número 4, nós vamos trabalhar agora com a ideia de acréscimos sucessivos. No problema diz o seguinte, Ricardo recebe um salário de R$ 2.300. No mês de março, ele teve um aumento de 8% no seu salário. Em junho, ele recebeu um novo aumento de 12%. Pergunta-se, na letra A, qual o novo salário de Ricardo após os dois aumentos? E na letra B, qual o percentual final no total que o salário de Ricardo aumentou? Então vejam só. Como foram altas, vamos trabalhar primeiro com essas duas altas, usando as ideias que a gente já viu em exemplos anteriores. Bem, o salário de R$ 2.300, ele representa em termos de porcentagem 100%. Se em março foi dado uma alta de 8%, eu vou somar 100%, 8%, e aí eu vou passar a ter 108% desse salário. Depois ele diz que em junho teve uma outra alta, só que agora de 12%. Então, novamente, eu vou considerar 100% como o salário que ele tinha em junho e vou somar esse 100% mais 12%. Então, vou considerar 112%. Para encontrar o novo salário de Ricardo, basta agora que eu pegue aqui o salário 2.300 e multiplique por esse percentual e esse na forma de número decimal ou de razão centesimal. Faça isso aqui, ó, 2.300 vezes 108% na forma de número decimal é 1,08 e 112% na forma de número decimal é 1,12. Multiplicando 2.300 por 1,08 e por 1,12, eu vou ter o novo salário de Ricardo, que é R$ 2.782,08, ok? Na letra B, ele pergunta qual o percentual final no total que o salário de Ricardo aumentou. A gente vai usar a mesma ideia que a gente usou lá no desconto. Vamos pegar essa expressão aqui e colocá-la aqui para encontrar esse aumento percentual final. Então, está aqui o salário, vezes o primeiro aumento, que foi de 8%, então multiplico por 1,08, vezes o segundo aumento, que foi 12%, então multiplico por 1,12. O aumento percentual está aqui, ó, nessas duas representações percentuais na forma decimal. Basta que a gente multiplique as duas. Quando eu multiplicar 1,08 por 1,12, eu vou encontrar aqui 1,2096. Como é que a gente faz para identificar quanto aumentou? Primeiro a gente sabe que 1,2096 é a mesma coisa que 120,96%. E como é que a gente sabe isso? Para isso aqui virar um percentual, já que ele está na forma decimal, eu vou andar com essa vírgula aqui duas casas. Ó. Ela vai ficar aqui entre o 0 e o 9. Então eu vou ter 120,96%. Bem, quando eu dou alta, sempre passa de 100% a multiplicação desses dois valores aqui, ó, percentuais na forma decimal. E o que passa é quanto aumentou em termos percentuais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 120,96%, tirar o todo, que eu tinha que é 100%, vai sobrar 20,96%. Esse 20,96% é o meu percentual final de alta que eu tive. E aí, cuidado também para não pensar que esse percentual final é a soma dessas duas porcentagens aqui, ó, 8 e 12, que daria 20. E a gente viu que é um pouquinho maior do que 20, ok? Bem, galera, essa foi a nossa primeira aula da nossa série Smart Basic sobre porcentagem. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz seu comentário, compartilha nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.